depende onde você mora nos States, ok? Tem lugares nos States que são bem pobres também. Mas a realidade do Brasil é um lugar maior que, assim, aqui pode ser, a gente pode chamar escondido. Você tem que mesmo buscar. Mas no Brasil, a realidade, você pode virar para a direita, à esquerda, e tem comunidade que é pobre. Para a gente abrir a visão e entender melhor, eu quero que você pode falar da comunidade pobre, qualquer em geral que você entende, sabe, quer comunicar. Então, o Brasil é um país muito grande, né? É um país de dimensões continentais, assim, né? O Brasil é um país enorme. So I asked her really quick. She talked about education a little bit. Now I wanted her to talk about the poor community. I said that we do have poor areas in the States, but Brazil, you can really turn like left and right and see it's more frequent, it's more obvious. And so she was saying Brazil is just this big country. E existe, sim, ainda esse desequilíbrio socioeconômico. And there's still a big difference between the economic status of everybody. Isso é um fato e a gente, enquanto cidadãos, a gente luta para sobreviver nesse sistema. And so, as a citizen, we simply have to, meu pai, we always have to fight to live in this kind of system. Então, as famílias sofrem muito com questões ligadas a desemprego. Ainda, mesmo tendo diminuído, eu acho que aqui no Brasil, muitas políticas públicas e muitas políticas de acesso têm possibilitado que essa desigualdade seja menos impacto, mas a gente ainda sofre com a pobreza. E você pode, além, com isso eu quero explicar, aqui nos States você tem os ricos, tem o médio e tem o pobres. Você concorda dizendo que o Brasil é rico ou pobre, ou tem esse no meio também? Eu acredito que a gente tem essa coisa média assim. Uhum, Eu acredito que a gente tem um problema, porque a gente tem riquíssimos uhum. e a gente tem paupérrimos. E é claro que nessa mistura aí tem todo tipo de gente. Tem classe média, média alta, porque aqui é assim, é classe alta, média, média alta, baixa, super baixa. Aqui é Sim, tudo muito assim. certo. Mas eu acredito que tem crianças que são pobres, muito pobres. So in Brazil, I was asking her because in America we have rich, middle class, and poor. Is it about the same in Brazil, or would you say it was just the rich and the poor? And she said, yeah, and there's always like a mix in the middle, but it's really basically the rich, 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 some rich, a little bit of rich, and then you have poor, super poor, really, really poor. So there's a lot of poor people, but it's just different levels of poorness. E para essas crianças que têm esse problema da pobreza, a educação se torna um desafio. So for the kids that have problem with finances, the education part becomes even harder. Porque são crianças que não dormem bem, não se alimentam bem, são crianças que não se vestem bem e que não têm uma estrutura familiar que lhe dê afeto, cuidados básicos de saúde, Uhum. porque essas famílias também não receberam, entende? Os Então é pais, uma de seus familiares. sim. Então é uma coisa que vai se perpetuando e a gente fica com o desafio de educar e ensinar essas crianças. So the kids, not only do they have that, well, they have in general that problem with education because of the financial status, but they don't sleep well at night because of how they're living. They don't eat well. They don't dress well. They don't have the support at home. And it's something that could also be passed down. It's just
makes educating that child even more difficult than education could be. Mas pode ser que, por exemplo, na minha sala de aula, na mesma turma, eu tenha crianças que vivam muito tranquilamente e tenho crianças que vivem uma realidade familiar muito triste, na mesma sala. Então, essa desigualdade, ela é bem assim, sentida. So in my class, for example, I have kids who they're totally fine. That's not a huge issue. And then I have the ones that are really, really needy. Those things that we listed, we could say that could take effect with them. Isso é uma coisa normal aqui. Talvez assim, nesse ambiente que eu estou falando do meu ambiente, né, que é Recife e tal, a gente não tem ainda essa realidade tão pesada, porque a própria escola já possibilita merenda escolar e todos esses acessos para que essa criança na escola tenha alimentação, para que ela seja mais assistida. So there is help from the government to try to normalize and in the actual classroom, normalize everybody so they can get the same resources, the same education, the same food that's provided. Mas também quando você fala da comida, aqui nos States, as crianças vão para a aula 8 a 2h40 todo dia. Não tem metade da manhã, metade da tarde. E até as crianças aqui comem na escola, vai brincar lá fora na escola. É tipo uma creche, mas até 18 anos. No Brasil, é sempre da manhã, come em casa, outra turma à tarde. Ok, deixa eu explicar. Oi? No Brasil, a educação é dividida por turnos. Turno da manhã, turno da tarde. Então, a criança passa entre 4 horas e meia e 5 horas pela manhã, a mesma coisa à tarde. E quando você falou agora sobre a comida na escola, é tipo um lanche? É uma merenda. É o que a gente chama de lanche. Mas Entendi. esse cardápio, a proposta desse cardápio é ser reforçado, porque talvez seja a única refeição dessa criança. É. E a Então, escola, o governo ajuda a escola a dar para crianças. o governo não ajuda, o governo financia totalmente a alimentação da criança na escola. Glória a Deus. So in Brazil, there is a morning 5 hours or an afternoon 5 hours. They go Monday through Friday, but they don't do a full day like the kids in the States. They either pick the morning time or the afternoon time. The specific school she's working at, the government finances some food for them because it could be the only food that the kid gets throughout the whole day because who knows what their background is, especially in this area when they go home. So this specific school does provide food, but for a normal upper class, you would go home to eat after class or you would eat before going in the evening. Então, os cardápios, eles são feitos de acordo com as regiões. Então, nós que somos da região Nordeste, nos alimentamos com aquilo que é da nossa região. E também existe uma preocupação em oferecer uma alimentação que supra uma falta que essa criança possa ter mediante toda essa situação que a gente já conhece. So, então, the food has to do, the menu has to do with the region of Brazil, because certain regions in Brazil, like couscous, is more in the north. There's certain cheeses and just the difference, and that's how the menu is made up of. And we want to make sure that the needs of the different areas, like the food pyramid that we study here, are met for those kids. Essa questão da merenda escolar, ela é fundamental no Brasil, porque muitas crianças realmente elas só têm acesso a uma alimentação de qualidade na escola. Então, essa alimentação é terceirizada, assim, é uma empresa que traz, contratada pela prefeitura,
ela traz a merenda pronta. Isso acontece, eu acredito que em 90% das escolas. E essa merenda, ela é oferecida às crianças no intervalo entre as aulas. So this menu is something that the government has asked a company to produce, and it's brought to the school along with the resources in order to do that, and it's offered for all the kids during their break time, not one group and then in the middle and then the next group. The break within that morning session, a break within the afternoon session. E isso tudo é oportunizado pelos impostos, né? Porque o Brasil é um país que tem uma carga tributária muito alta, mas isso, a proposta dessa carga tributária tão alta é oferecer o repasse de parte desses impostos para o financiamento da educação. Porque no Brasil, desde os livros até os cadernos, lápis, bolsa, em alguns lugares até o sapato e a meia, Eita. E o lanche é público e gratuito para essa criança. Wow. So the Brazil, specifically Recife, has high taxes. And the reason for that, the purpose for that, is to provide funds for education. Because stuff like books, paper, pencils, and even some places shoes and socks are provided through these funds for kids to have. Então, eu sei que nós temos grandes desafios no Brasil, que não vão ser vencidos de uma hora para outra, mas eu também preciso reconhecer que ao longo do tempo nós temos avançado nas questões relativas à qualidade da educação. So we do have a lot of challenges in Brazil, but it's not something you're going to change like right then, but it's one that you take steps day by day and that you have faith that it's in the future making steps. Em Recife existe o índice, né, de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, que é um índice para a gente entender o nível de aprendizagem dessa criança, nas questões ligadas à leitura, escrita, interpretação, matemática. E no Recife a gente consegue atingir bons índices. Isso é como posso explicar isso? É uma avaliação externa. A Prefeitura do Recife prepara essa avaliação anualmente, mas existe um índice nacional. Existe um índice nacional da educação básica, da alfabetização, do processo de aquisição da leitura escrita. Então, o Recife prepara o seu material e as crianças são submetidas a essa avaliação, e nós temos conseguido, sim, ter um bom índice de desenvolvimento da alfabetização das crianças no Recife. Entendi. So, nationally, countrywide, there's a test that children are given, also and also statewide, just like we can do in Oregon, that they're given. And she's specifically talking about that her results, that her school in general, or Recife, has been good results for kids. Their education has proven through these tests that they're receiving great instruction. Isso está diretamente ligado, principalmente, ao esforço do professor, né? O esforço de querer, de decidir fazer um bom trabalho, independente de todo o sistema, independente de toda essa situação, né, que a gente enfrenta diariamente, independente, assim, da pouca estrutura, porque mesmo tentando, mas as escolas ainda precisam de muita estrutura. A gente sofre com calor, existem escolas sem ar-condicionado, no Nordeste que a gente dá 40 graus de calor. Então, isso só faz o ensino perder qualidade, porque a criança Sim.
né? Então, são essas questões pelas quais o professor luta, né? Melhora da merenda, melhora da estrutura, melhora de salário, mas isso não faz com que ele perca a paixão. So she's describing how the teachers have the key and what really helps this because there's so many factors that could come into play. For example, the kids' home life or the menu that the government provides for the little food that they can get in school. There's also the thing about heat in Brazil. It's specifically Recife. It's pretty close to the equator. So on an average, it's 40 degrees Celsius, which I'm not sure off the top of my head how many Fahrenheit that is. But and rarely are you going to see an air conditioner. So the teachers using her passion in order to try to connect with these kids and being able to teach them the material and knowledge that they need to pass these tests and to move forward to learn to read and to write. Because without that, and also she mentioned that the teachers get a low salary. Without that, the kids are would climb a ladder by themselves, basically. Então, nós estamos sempre buscando técnicas, revendo os planejamentos, buscando novos materiais disponíveis de novos pesquisadores sobre alfabetização, revendo conceitos, né? Aqui no Brasil, Paulo Freire é um grande patrono da educação, mas a gente não tem como usar só uma bússola, porque as gerações elas vão pedindo inovação e a gente vai ter que associar o tradicional à necessidade da criança e as tecnologias. Então, eu acredito que o professor hoje ele vive nessa mistura para alcançar um objetivo. So right now, education in Brazil is based on basically one theorist that everybody just grabbed onto. But she's talking about how each generation changes and they require new ways to be taught. For example, right now we're in the technology world, and this theorist from a long time ago doesn't necessarily have that into play. So the teachers are constantly trying to better their education in order to meet these kids with their needs. E nós temos conseguido sim ter bons resultados, né? Eu mesma, eu agradeço a Deus pelo dom de abrir os olhos, né? Porque às vezes a gente pega uma criança que já tem 9 anos e não sabe escrever o seu próprio nome. Meu pai do céu. E aí tem vários problemas. Sim. She thanks God a lot for the gift that she has and able to teach and help the student open their eyes because she's even gotten kids that are 9 years old coming to her class and that don't even know how to write their own name yet. So it's a big challenge for that. And she was saying earlier, not in this, but me getting to know her, that usually the students that need extra help with difficulty in reading and writing are put in her class. So she's got this big needy group. E esses problemas, mas esses dilemas, eles são geracionais, eles vão existir sempre. Então, cabe ao professor, ao gestor público, ao professor reorganizar a técnica, a busca pela leitura, a busca por coisas novas, compreender quem é essa criança que está com ele agora. E ao gestor público responsável, continuar fornecendo formação para os professores, né? Continuar oferecendo condições estruturais e políticas públicas de cuidado com esta criança. So there's a lot of things that Brazil in general can help with and will hopefully help the teachers in order to advance to be able to connect to these students. Because when the teachers are advancing, the students will advance as well. If the teachers learn more techniques, the students, or in order to reach a student, they'll be able to connect better. Mas eu continuo dizendo, né? Eu já recebi alguns convites para trabalhar na escola da rede privada. Não foram poucos. Oh, yeah. Mas eu nunca me senti
inclinada. Eu acredito que é uma questão de uma dívida que eu tenho com a criança da escola pública. Porque ela é uma criança que foi minha, né? Eu saí desse lugar. E eu acho que nessa condição, que eu já sei o caminho, eu tenho como levar muitas também. Uhum. Então, tudo que a gente faz hoje é para que essa criança tenha um destino de sucesso. Oh, yeah. So she has actually been offered and a lot of offers to go to teach at a private school, which would obviously pay more money in Brazil as opposed to the public education, which is a little reverse from here. But she grew up in this. She went through the education system that these kids are going to. So she feels that she's really connected and she has this passion in her to help these kids go through that door that she went through and become very successful. Aí eu tenho umas amigas que os meninos podem ter algum problema de aprendizagem, que criança com problema de aprendizagem é normal, é uma coisa que a gente lida normalmente, né? Aí fez assim, Juliana, como é que eu faço? Tu dá aula particular? Eu disse, não. E como eu faço para esse menino aprender? Eu disse, bota ele lá na minha escola. Né? So, Aí eles, mas eu nunca fui na escola pública. Eu disse, vai na minha, bota ele na minha sala. E assim, eu defendo a escola pública, eu acredito na escola pública e eu vou ser sempre uma defensora da escola pública acessível e gratuita para a permanência de todos. So she has some friends that were asking because they have kids of their own. They're having difficulty learning, and they were asking, "Do you give like private classes? How can I teach this child, my child? He's having difficulty. I don't know what to do with them." And she would say, "Just put him in my school." She always is one that will defend public education. She's been through the system. She's in it now as a teacher, and so she basically would tell her friends, "Just put him in my school." Deixa eu ver aqui. Uh, em respeito da. So that was just a little bit of how poorness is alive in Brazil, and it's a lot. And now we'll talk a little bit more on that and also the needs of Brazil. Então, o que são as necessidades aí no Brasil em relação, vamos dizer, mais com educação, mas o povo geral também? Porque minha cidade é bem pequeno, tem 20 mil, parece, tipo assim, e tipo de Caruaru, a gente pode andar e dirigir na rua na boa, não tem ninguém que vai pegar a gente para roubar, não tem isso, não existe. Se tem, é pouquíssimo. No Brasil, tranca a porta, fecha a janela, né? Não pode ser um turista vivendo na boa no Brasil. Então, por que tem isso? O que é a necessidade do Brasil que está faltando para ser um país top? Porque tem os recursos, tem muitas coisas que outros países não têm. Se você realmente para ver Brasil, tem o Amazon, tem fruta, tem comida, tem o carinho. Oh, oh meu, nem sei explicar, porque o carinho que o Brasil tem, o povo, ninguém pode entender. Dá um beijo, dá um abraço, aqui é, ok, tudo bom? Não me toca. Aqui tem meu espaço, aí é seu. Tem muitas coisas que a gente pode falar, mas o que está faltando para ser esse. Eu, pode ser que é financeiro ou até mais. Não, eu acho que o Brasil tem problemas estruturais grandes, de ordem social e econômica. Então, toda falta vai gerar consequências graves. E nós temos uma falta na nossa formação humana, na nossa formação social. Nós temos essa falta que não é de hoje, não é de ontem, é uma falta geracional.
ela vem se perpetuando desde a escravidão. O Brasil é um país que aboliu a escravidão há pouco mais de 500 anos. Então, por mais que você diga assim, mas são 500 anos, mas é muito pouco para um país que passou por tanta agressão ao humano. Então, eu acredito que a primeira pergunta, assim, nosso maior problema é na estrutura da formação humana, da formação social, do equilíbrio social. Isso gera violência. So I was asking basically, what's the needs? What's the issue? Why is there a problem? Because Brazil is a country that's very loving. It has tons of resources. If you really break it down, we're talking about the Amazon, we're talking about fruits, very loving culture, um, opposite in culture as in connections, give or take, with Americans. They're if you ask people, sometimes they call Americans standoffish and Brazilians very loving because the first thing they do is they hug you and kiss you, etc. So what's Brazil lacking? She was saying, of course, the financial aspect, but it's just it starts from the very top where there's way back then from a long time ago, and it's something that people would say, hey, I mean, it's been so many years, but it's more than that, and it's just the structure of everything trickled down. So it's something from the top down. Então, essas faltas e essa desigualdade, eu acredito que por essa falta de estrutura ela se perpetua. Falta de estrutura política, falta de uma política consistente de desenvolvimento da sociedade. Isso tudo vai causando faltas, vai preterindo prioridades, entendeu? Vai deixando o que é muito importante para depois. Só que quando a gente deixa pessoas para depois, essas faltas elas vão ficando da mãe para o filho, para o neto. Então são violências que vão se acumulando, entende? E o nosso principal problema no Brasil é a corrupção, porque nós somos um país que gera muito dinheiro, que é um país muito gerador de riqueza. Isso. Mas nós não conseguimos ainda, e eu acho que a gente está nesse caminho de procurar e de achar, mas a gente ainda não sabe distribuir os nossos bens. E aí aquele que já vivia em falta, ele continua em falta. Verdade. So Brazil is a country, it has a hard time dividing its resources, and it's good. It's a very rich country. It does great at selling and receiving funds, but the part of corruption comes with the distribution. The poor people who never received are still not receiving. The rich people who always received are still receiving. So there's no equality. It's the society in general is not made up of how it should be. Eu acredito que quando a gente... Isso é tão complexo que a gente não consegue nem dizer assim, é isso ou é aquilo. A gente entende que é uma questão de ordem política, sim, né? Porque se a gente tiver um sistema de governo que seja sólido, forte, ao ponto de estabelecer políticas públicas, de assistência à sociedade, principalmente a sociedade, aquela classe que é menos privilegiada, que é menos assistida, e tentar trazer essas pessoas para um lugar de mais segurança, de mais estabilidade, isso seria o ideal. Mas a gente ainda luta muito no Brasil com as questões políticas. E aí a gente perde muito com isso. There's a lot of things that Brazil loses just because of politics. How politics are ran there. There's lots of sayings of how they rob the Brazilian people. It's all about politics. And if we can't fix that, it's going to be hard to fix any area. Eu acredito e espero, né, que nós estejamos indo para um lugar de mais equilíbrio. Mas aí vem a pandemia. Não ajudou, não.
So she E aí, and hopes that we're, in a way of getting to the balancing. We're almost there, we're working forward to it, not literally almost there, but we're progressing. But then came the whole pandemic. a pandemia, assim, né? Fez tuf no nosso castelinho de dominó. Aí tudo começou a desmoronar. So she was describing how there was dominoes, and you know how you line up your dominoes, and then once you push it and they all fall down, that's pretty much what Corona did. E a gente tá aí começando tudo novamente. Eu acho que a gente nem começou, a gente tá se segurando ainda. Eu acho que o ano que vem ainda é incerto. A única coisa que a gente tem de certeza é que a educação básica em Recife não volta esse ano, só ano que vem. E é janeiro que você tá falando? Janeiro a gente ainda vai ter aula normal, o ano segue até janeiro, aulas remotas, são aulas online. Sim. E até janeiro a gente ainda segue com essas aulas online, que também é um desafio muito grande, que as crianças não têm celular, não têm internet. Eu nem posso imaginar, meu pai do céu. É um celular, às vezes, para a casa toda, aí na casa tem 10 pessoas. Uhum. E aí não tem internet, não tem celular, os pais voltaram a trabalhar, levam o celular, a criança fica sem o celular, não tem computador, não temos o domínio desta tecnologia, então às vezes o pai não tem paciência, a mãe não tem. Sim. Às vezes é um aparelho celular que tem uma característica que não suporta a memória, ou seja, a criança não tem tanta tecnologia para as aulas online. E tem que ter. So right então, now, são desafios. A big challenge in Brazil right now is obviously what we're going through as well is the teaching online. A lot of kids don't have computer, they don't have a cell phone, they don't have internet, or if they do, it's one cell phone that everybody uses, and that's how they're doing their classes. So until at least January, where a new year will start in Brazil, they're all going to be taught online. And so there's a lot of challenges to try to reach those kids, because it's not like here where some places here where you can borrow a laptop from the school. Brazil doesn't have those resources where they can have the school just loan those out, and there would be a lot of concerns. So the coronavirus situation has brought a lot of challenges. Eu também comentei que as escolas aqui, dependendo na área, né? Mas, vamos dizer, minha tem muitos Chromebooks. É um laptop, um computer, que a criança ou o aluno pode alugar da escola e quando termina esse tempo de ensinar online, devolve. Mas eu comentei já que eu acho que o Brasil nem tem esse recurso. Então, não. Você tem e você pode acessar. Se não, vai fazer o que para aprender? E assim, isso no Brasil não é possível. Uhum. Por quê? Porque todo mecanismo e todo instrumento usado na escola pública, ela não pode ser alugada, ela não pode gerar recursos. Então, a criança da escola pública, ela utiliza de todo o seu espaço sem pagar por ele. Mas a escola também não tem computador para todo mundo. Sim. E estamos em uma pandemia e as crianças não podem ir para a escola acessar a internet. Então, é um desafio. As aulas online são um desafio. So basically, she was just confirming that Brazil doesn't even have the resources to give computers for all the kids. There's computers at school that students can use, but they're not allowed to go there. And the computers that they have is not enough for every single child. E mesmo assim, o governo disponibilizou o auxílio emergencial que as famílias receberam, né? Um valor para alimento, pagar suas contas, para se manter, segurar essa pressão desse tempo. Mas nunca, em hipótese nenhuma, esse dinheiro poderia ser usado para alugar um computador. So the government... dinheiro
está sendo usado para comer, para se alimentar. So the government did help with providing some small funds, but what a family is going to use it for is for food resources, not to borrow a computer or buy a computer. That's going to be one of those last things that you think about. E também pode ser, tem essa preocupação no Brasil, que pode ser roubado. Existe, mas a gente, assim, essa questão da violência no Brasil, como eu já falei, eu acho que ela tem um fundo, sim, estrutural, social, Uhum. de uma política que não favorece muito a questão dessa pessoa da sociedade, dessa pessoa da camada popular da sociedade, né? A gente lida muito com essa questão da violência, do assalto, do roubo, mas nesse caso especificamente, seria impossível que essa criança tivesse acesso nessa proporção Sim. a um computador. Cada criança tem um computador. Nem o governo, nem é tempo de disponibilizar verba para isso, porque a gente está numa pandemia e prioridades são cuidar de pessoas e alimentar pessoas e evitar que pessoas morram tanto de fome como de Covid, né? Eu Juliana, estou fazendo assim. Eu estou trabalhando com a internet e estou indo nas casas dos alunos levar as atividades para quem não tem internet. So I asked her because violence is a thing in Brazil. I mean, it's a big thing. And so I was like, even if you did have the resources, it's probably something you have to worry about getting robbed and never being returned. She said, yes, but you know, there is there is violence in general, and that's one things to worry about too. But she was commenting herself as a teacher, if they don't have internet, what she's doing is going to the kids' houses and providing paper material, something that they can learn off of. She's not letting them go, her personally, without any education. So if they have a computer, she can send the online material, but if not, she's going to reach out and try to touch base with those families. Então, por exemplo, hoje foi dia de receber as atividades dos alunos pelo computador, pelo celular. E muitas mães não conseguiram dar conta por causa de várias coisas. Morte na família, por causa da Covid. Separação dos casamentos, porque a convivência, briga familiar, violência. Então, são os desafios da pandemia. E que hoje minha maior preocupação, de verdade, não é que o menino aprenda, não é que o menino se aproprie de nada, não. Eu amo quando ele faz atividade, mas hoje eu estou querendo me relacionar com ele. Uhum. Então, tudo que eu faço hoje é para que esse menino não tenha o sentimento de abandono. É isso. So right now, actually today was the day to send material online, and a lot of the families are having trouble because of the corona virus situation. There's families that are separating, families members that are dying because of it, and so she loves to teach. She loves when a student learns to read, write, etc., and advances their education. But her biggest worry right now is creating relationships with her students. She does not want them to have a sense of abandonment, and that's what she's focusing on, is connections to develop those relationships, because they're far away from each other, but she wants them to get a sense of closeness. É isso.